Fala, trader! Nos últimos dois vídeos aqui da série sobre Day Trade, a gente passou o pulo do gato aí de como utilizar a alavancagem e a margem de garantia ao seu favor. Nesse vídeo aqui e no próximo vídeo, a gente vai adicionar a cereja do bolo. Vamos falar aqui sobre gerenciamento de risco e plano de trade. Mas antes de iniciar, já deixa eu pedir, deixa o teu like auxilia muito o nosso canal e sinaliza tanto para a gente quanto para os algoritmos, para o algoritmo do YouTube, que esse conteúdo é bacana, relevante, tá bom? Aí assim ele entrega para mais pessoas. Também quero te convidar para assinar o canal, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tem um sininho aí para receber as notificações, clica aí no sininho e ajuda a gente também compartilhando esse conteúdo. Posso contar contigo? Vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, primeiro, vamos lá. O que é gerenciamento de risco? Por que o gerenciamento de risco é tão importante assim? Se você ainda não percebeu, caso você já tenha percebido, ok, mas se você ainda não percebeu, o mercado financeiro é imprevisível, tá? É impossível saber com 100% de certeza o que ele vai fazer. Vai cair, vai subir, vai cair, vai subir quanto, né? Em que velocidade, ou simplesmente vai ficar de lado. São respostas aí impossíveis de ter com 100% de certeza. Então, não tente dar uma de adivinho, dar uma de vidente no mercado financeiro. Combinado? Não faça isso, por favor. O máximo que você vai conseguir fazer é encontrar um operacional que tenha uma expectativa positiva, tá? Com base aí em identificação de padrões de negociação e de movimentação de preço. E é aqui que a gente entra no primeiro ponto, que é o operacional, tá? Partindo da premissa, né, que é impossível saber o que o mercado vai fazer, você precisa ter um operacional com expectativa positiva, tá? Ou seja, um operacional que tem lucro. Você precisa, nesse primeiro momento, avaliar esse operacional, conhecer as características desse operacional. Para isso, você precisa se fazer algumas perguntas. Vamos algumas aqui como exemplo. Esse operacional, ele já foi testado e validado? Por quanto tempo? Qual o período? Você já testou, já validou, alguém já testou, validou? Qual o período de validação desse operacional? Segundo, qual a característica desse operacional? É um operacional, em termos de dinâmica, ele é um operacional seguidor de tendência? É um operacional contra a tendência? É um operacional que tu opera consolidação? É scalping? É de região? Tu alonga mais as operações? Tu vai fazer entradas parciais, uma entrada única? Tá? Qual é que é a dinâmica desse operacional? Você precisa saber também. Mais algumas perguntas. Terceira pergunta. Qual a média da taxa de acerto desse operacional? Tanto num pior cenário, quanto no melhor cenário. Qual é que é a média? Tá? Qual é a média de ganhos versus perdas? Ou seja, o risco-retorno das operações. Geralmente quando você entra, você arrisca quanto e busca quanto. Você precisa ter essa informação. Qual a quantidade média de ganhos e perdas consecutivas desse operacional? Tá? Qual a maior sequência perdedora? Qual a maior sequência vencedora nesse período, nessa amostragem? E aqui, uma última pergunta de um fator que é muito importante, que é o seguinte: talvez essas duas, na realidade, sejam as perguntas mais importantes que você precisa se fazer. Qual o fator de lucro? Qual o payoff desse operacional? Ou seja, para cada R$1 que você investe, que você arrisca, quanto ele retorna em geral, tá bom? E qual o drawdown desse operacional, ou seja, qual o declínio, né? Qual o recuo máximo do saldo que ele apresentou nesse período. Caramba, quanta pergunta! Meu Deus, é assim mesmo? Calma, calma. O ideal é que você tenha essas respostas, são perguntas importantes, tá bom? Para dar o próximo passo. Mas caso você não tenha todas essas respostas, corre atrás delas ou, no máximo, aí, tenha respostas aproximadas. Mas você não precisa ter exatamente a resposta, mas pelo menos algo aproximado você precisa ter para poder dar o próximo passo no seu gerenciamento de risco, combinado? O próximo passo seria o que, Islam? O próximo passo, depois de verificar a parte operacional, é verificar a parte financeira, tá bom? Vamos aí a algumas perguntas sobre a parte financeira. Bom, conhecendo aqui as características do operacional, você vai dar o próximo passo, mas lembrando, tá? Nessa parte onde você vai
avaliar aqui o capital, quanto você vai precisar operar, os parâmetros, os limites, essa é a parte operacional. Isso só faz sentido se realmente você tiver um operacional que tem uma expectativa positiva, ou seja, que dê lucro, tá? Por isso, esse operacional ele precisa ter sido feito um backtest, seja por você ou por outra pessoa, ou outras pessoas. Ele precisa ser um operacional testado. E eu diria aqui que no mínimo, num período de 1 ano, tá bom? Tem que ter uma janela de backtest de no mínimo um período de 1 ano, para poder identificar se realmente esse é um operacional lucrativo, se ele é um operacional que te dá uma expectativa positiva. Partindo que você já validou esse operacional, aí a gente vai para essa questão da definição aqui, dos parâmetros em relação ao financeiro, tá? E a gente vai iniciar com a seguinte pergunta: qual capital você precisa ter disponível para operar? Nesse sentido, a gente dá algumas recomendações muito interessantes no vídeo que a gente fez sobre alavancagem e margem de garantia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Segunda pergunta: quais os seus limites de perda, tá? E aqui a gente vai incluir o teu stop, limite de stop, diário, semanal e mensal, ou seja, qual percentual desse valor você está disposto a arriscar diariamente, semanalmente e mensalmente. Terceira pergunta: qual o seu nível de margem e alavancagem? Quarta pergunta: qual a sua meta em termos de rentabilidade sobre esse capital que você vai alocar? Para ficar mais fácil de você entender, tá? Eu sei que são muitas perguntas, só que você precisa organizar isso. E para ficar mais fácil, eu vou pegar aqui como exemplo um ativo, vou pegar um mini dólar. E eu vou criar uma tabelinha aqui, tá? Vou botar a tabelinha aqui para você ver, respondendo essas perguntas, para você ver como é que fica um gerenciamento de risco baseado nesses critérios, tá bom? Então, primeira pergunta sobre a validade operacional. Sim, tem um backtest aqui de 3 anos, de 2017 a 2020, tá bom? Então, por exemplo, na parte de característica, qual é a característica? A característica dele é de defesa de região, tá? Em geral, ele performa em média 75%, 80%, fica nessa média. Num pior cenário, tá? Que é no cenário onde o mercado está com uma tendência muito agressiva, ele performa 55%, 60%, e num melhor cenário 90%. Tá? A média é arriscar 2 para buscar 1, então é um operacional 1 para 2, digamos assim. Tá? A maior sequência, a média de sequência vencedoras dele é 5, tá? E a média de sequências perdedoras é 1, tá? Sendo que a maior sequência ganhadora, ou seja, consecutivamente, foi 11, e a maior sequência perdedora foi no máximo 4, tá bom? E o payoff dele é, para cada R$1 que eu arrisco, me retorna R$1,50, tá? Com um drawdown máximo nesse operacional de 15% do capital alocado, tá? Isso tendo uma alavancagem de 20 vezes. Tá? Então aqui são algumas respostas da parte operacional, tá? Dessa técnica, desse modelo operacional que eu estou utilizando aqui como exemplo. E agora a parte financeira para você entender. Parte financeira: capital inicial disponível R$7.000, limite de perda diária R$200, semanal R$400 e mensal R$1.000. É o máximo nesse operacional, dentro desse gerenciamento de risco, que estaria disposto a arriscar, tá bom? Isso, você vê, né? Com R$7.000, o limite stop mensal é R$1.000, ou seja, eu não vou comprometer todo o capital que eu tenho alocado em um mês, não é só numa tacada só. Eu tenho que ter um respiro, tá? Eu tenho que ter uma margem de erro aí. Qual o nível de margem? Nível de margem máxima é 20 vezes, ou seja, pegar aqui esse operacional para mini dólar, hoje o contrato de mini dólar, cotação atual, deve estar em torno de R$53.000, tá bom? Fazendo aí o valor do dólar futuro vezes a cotação do ativo, tá? Em termos de reais, tá? A gente vai ter em torno de R$53.000, então a gente fica dentro de uma alavancagem, podendo operar até 2 mini contratos de dólar, tá bom? Beleza, alavancagem máxima 20 vezes. Quais são os limites, né? Limites não, quais são aqui os critérios em termos de rentabilidade, tá? Buscar entre
5 e 15% ao mês. Poxa, Islan, 5 a 15% ao mês? Tem gente que vai achar muito, tem gente que vai achar pouco, né? Para os que acham pouco, não é pouco, tá bom? Buscar uma rentabilidade mensal entre 5 e 15% por mês, qual é o outro rendimento que vai te dar entre 5 e 15% por mês? E por que isso é possível no day trade? Porque as operações são alavancadas. Só que, da mesma forma que tu pode ganhar, isso também pode perder. Por isso que é necessário um bom gerenciamento de risco, tá? Para os que acham pouco, tá? Cuidado com aquela ideia de botar um valor e querer 50%, 100%, 200% todo mês. Apesar de ser possível por causa da alavancagem, não é algo que eu vejo como sustentável, tá bom? Não é algo que eu vejo como saudável. Então, pessoal, o exemplo que eu dei acima aí sobre gerenciamento de risco day trade, né, esse exemplo aí no dólar, ele permite você operar de forma confortável, sem se expor muito e buscando ainda bons retornos. Escute, entre 5 a 15%, tá, de forma consistente mensalmente no day trade, são bons retornos, tá? Mas é importante destacar o seguinte: não faça isso com todo o seu patrimônio. Tá? Como assim, Islan? Quando a gente fala de capital alocado, a gente está falando aqui de uma parte do seu patrimônio que você aloca para operações de maior risco. Tá? Porém, você precisa alocar uma parte pequena desse capital, tá? E precisa ser bem pensado. Tá? Então, se você tem, por exemplo, 50 mil reais, né, 100 mil reais, 30 mil reais, né, que você levantou aí durante 5, 10 anos de trabalho duro, né? Ou pegou de uma rescisão, ou ganhou de uma herança, sei lá. De forma alguma, pegue todo esse dinheiro e põe em risco, né? Em operações day trade de alto risco alavancadas, beleza? Não faça isso. Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é aloque uma pequena parte desse valor e faça um bom gerenciamento de risco com essa parte. Combinado? Mas, Islan, se eu não tiver esses valores, né, 15 mil, 30, 50, 100 mil reais, bom, se você não tem um patrimônio, não tem um valor guardado, tá, existe a possibilidade de alocar um valor menor, por exemplo, poxa, eu só tenho 5 mil reais, Islan, só tenho 10 mil reais. Claro que pode, só que nesse caso, esteja ciente que você estará mais exposto, você estará mais alavancado. É possível? Sim, mas você estará mais alavancado. Pode ganhar mais, mas pode perder mais, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre plano de trade e, cara, vai ser aí, vamos fechar com chave de ouro, né, esse assunto, fazendo um gerenciamento. Eu vou te mostrar ali uma planilha, vai ser bem legal, combinado? Fechou? No próximo vídeo a gente vai encerrar esse assunto que a gente vem desde lá são vídeos seguidos aqui nessa série, que a gente falou de alavancagem, margem de garantia, hoje sobre gerenciamento de risco, e no próximo vídeo a gente vai fechar com plano de trade, combinado? Se você ainda não curtiu esse vídeo aqui, curte aí, espero que tenha te ajudado, auxilie compartilhando esse vídeo aí com os teus amigos que tu acredita que vai te ajudar, que vai ajudar teu amigo, que vai agregar, compartilha aí com ele, conto contigo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!